Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A vida é feita de alegrias e tristezas, luzes e sombras, o sublime e o vulgar. E às vezes essas coisas se misturam, nem sempre da forma mais adequada. Os judeus, por exemplo, tinham um grande enlevo ao subir ao templo, que espalhados pelo mundo, iam 3 vezes pelo menos ao ano a Jerusalém, para se encontrar, com a casa de Deus. Era um momento assim de grande devoção. Mas a gente pode imaginar que vários dos judeus que viviam em Jerusalém, para eles aquilo já está um pouco como que acostumados, quem sabe, Todo aquilo lá, como, sei lá, um carioca, chega alguém, nossa, como é bonito, o Corcovado, Redentor, sei lá, Ipanema, Copacabana. O cara já está meio acostumado, assim, aquilo então perde um pouco, mais difícil, aquela admiração. Inclusive, alguns daqueles judeus de Jerusalém ganhavam até a vida com aquilo, com as viagens dos peregrinos, hospedando, vendendo lá o cordeiro, ou uma barraquinha de cachorro-quente, cachorro-quente não, porque carne de porco não pode, mas alguma coisa ali eles vendiam umas coisas e estavam meio que já acostumados, aquilo era um pouco o seu ganha-pão. E a verdade é que nem sempre essa lógica, por mais que seja um trabalho nobre, receber os peregrinos, viabilizar aquela peregrinação, nem sempre casam muito bem o espírito religioso com a busca da lucratividade, a competição pelas vendas, essa lógica de mercado nem sempre harmoniza bem com a religião, não é verdade? E com o tempo, aquele comércio ao redor do templo tinha acabado virando um comércio dentro do templo, E tinha uma série de barraquinhas, camelôs, os cambistas, porque tinha que usar uma moeda própria lá para pagar o imposto do templo, que era uma moeda própria, e também os sacrifícios, compra aqui a pomba, para outra uma ovelha. Então era aquela confusão, cheiro de bicho, de cara anunciando que estava vendendo mais barato, dentro do templo, no átrio dos gentios. E aquilo claramente atrapalhava o propósito, de ser um lugar de oração, de recolhido. Jesus começou aí, foi apresentado no templo quando pequeno. Aos 13 estavam obrigados os judeus a começarem no templo 3 vezes ao ano. Quando cumpriam 13 anos, era costume levá-los já no ano anterior, com 12, para que se acostumassem. E aí, quando Jesus vai com 12 anos, é perdido no templo, tem aquele episódio. Mas depois vai começar a sua vida pública já com 30 anos, que era a idade em que os sacerdotes começavam a exercer o seu ministério. E quando ele tem 30 anos e sobe ao templo, então, numa peregrinação, ele fica repleto de indignação diante daquela circunstância, aquela bagunça, aquele cheiro, aquela confusão, aquele comércio, aquele abuso, e resolve então fazer alguma coisa. Pega ali umas cordas, junta ali, ele era um homem carpinteiro, uma pessoa de trabalho manual, então tinha ali, fazer um nó, fazer essas coisas, E faz um negócio que talvez fizesse mais barulho do que realmente servisse para machucar alguém, mas para afastar bicho tem que fazer mais barulho, E aí começa ali a expulsar as ovelhas, tira isso daqui, e aí a ovelha sai, derruba a mesa de um cambista, cai as moedas, ele desesperado sai catando as moedas, o outro lá com as gaiolas, com as pombas, sai descendo as escadas lá. Então começa aquela confusão, leva um tempo, Jesus continua empurrando e falando para ir embora, não ameniza. Naquele momento era um homem alto, forte, um trabalhador manual. Naquele momento teria um olhar assim terrível, de autoridade. É a casa de Deus, e quando entra ali os relâmpagos e as nuvens, mostrando a presença de Deus no Monte Sinai, no Templo de Jerusalém. De alguma maneira, Deus estava presente ali muito mais do que em outros momentos, em Cristo. E expulsa, então, aquelas pessoas que não tinham que estar ali fazendo aquilo, Depois de um tempo, já realmente mais ou menos conseguiu expulsar e
limpou um pouco a zona, está todo mundo ali meio assim, perplexo e espantado. Então chegam uns saduceus encarregados de cuidar do templo, uma patota ali, uma tropa deles, e o que está acontecendo? Apontam para aquele jovem Galileu ali. E eles vão até Jesus e quem te deu autoridade para fazer essas coisas, né? Não conhecemos ele, não tem nenhum cargo. Aqueles homens eram bastante zelosos dos títulos e cargos, faziam a vida ao redor daquela jogo de poder ali no templo, que era um lugar importante. Secretamente estavam especialmente irritados porque eles cobravam um imposto bastante lucrativo, né, de todo aquele comércio absurdo, e por isso enriqueciam com aquilo, mas disso eles não vão falar naquela hora. Jesus então olha para eles e antes de jogar fora aquele chicote improvisado, diz só uma frase um pouco enigmática: destruir este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E vai embora sem se preocupar em dar maiores explicações para aqueles homens que não mereciam nenhuma explicação na verdade, né? Só diz essa espécie de profecia, né? Destruir este templo, que no fundo é o templo do corpo dele, o templo de Deus. Jesus tem uma personalidade muito rica e com frequência ao longo do tempo as pessoas tentam enquadrar Jesus nas suas caixinhas, né, nas suas categorias, nos seus propósitos pequenos humanos, nas suas ideologias. Na nossa época, por exemplo, já se pintou um Jesus revolucionário marxista, né? Che Guevara, sei lá, né? Um pouco a teologia da libertação, então Jesus né? Sei lá, Hitler vai falar que Jesus é o primeiro a enfrentar os judeus, né? Uma coisa completamente absurda. E hoje em dia também não é infrequente você encontrar uma imagem de Jesus assim, muito adocicada, né? Um Jesus muito, né? Jesus bonzinho, amiguinho, né? Vem cá ficar comigo, um pouco assim, né? Meu ursinho carinhoso, assim, né? Um Jesus é um negócio. E claramente essas coisas estão todas erradas, né? Mas especialmente esse episódio da expulsão dos vendedores do templo pode ser bom para a gente ver Jesus com toda a sua força, com toda a sua autoridade. Há uma presença impressionante que Jesus tinha e tem, né? E assim nos ajuda então a entrar no tema que eu queria abordar com vocês hoje, que é o tema da agressividade. E a chave desse tema, justamente, me parece que podem ser essas últimas palavras de Nosso Senhor. Destruir este templo e eu reconstruirei em 3 dias. É o sinal que ele dá, que no fundo é o sinal da cruz, né? É o grande sinal do cristianismo. Né? Ele se entrega, ele morre por nós. Essa é a chave. Que eu queria que vocês pegassem dessa meditação. Diz Quintiliano, é um retórico romano antigo, uma espécie de um dos pais da retórica clássica. Ele vai falar, um discurso bom tem que ter uma intellectio. Legal, né? Termos em latim sempre. O que é intellectio? É aquilo que as pessoas têm que pegar do discurso, que entendeu. Você não entendeu isso? Então você não pegou nada, né? Não adiantou. Qual que é a intellectio dessa meditação? É essa. Que a agressividade cumpre um bom papel se vai acompanhada da disposição de me sacrificar pelos outros. E a agressividade vai ser ruim se o meu espírito é sacrificar os outros para o meu proveito. Essa é a chave que vai fazer com que seja boa ou ruim. Mas vamos explicar melhor essa ideia. Há uma tendência na nossa época de oposição à agressividade, de tentar tirar, né, a violência. Moro em frente a 2 colégios e aí tem muito esporte ali. E alguém falava, volta e meia se escuta quando o time se reúne e não sei o que, e dá um grito assim, né? Fala umas frases ali, repete, todo mundo grita junto. Só que isso agora, segundo me explicaram, não se chama mais grito de guerra, mas chama-se grito de paz. Que coisa, né? A mesma coisa. Mas não, guerra é uma coisa ruim, paz, né? Outra que também me chamou a atenção é a música Atirei o Pau no Gato, que não é mais atirei, né? Essa música horrível, né? Tirar o pau no coitadinho do gato, né? Não atire o pau no gato. Agora, a música é assim, né? Porque o gato é nosso amigo, diz uma coisa assim. A letra da música é adaptada aos nossos tempos. Né? Enfim, não sei se é bom ou ruim, se é oportuno ou não. Mas, ao mesmo tempo, escutava de um professor de psicologia, um professor universitário americano, que escreveu um livro com o título The Witch Must Die, sobre contos de folclore, de literatura, de fábulas, contos de crianças. A bruxa tem que morrer.
E ele fala do desenvolvimento psicológico das crianças ao ouvirem aqueles contos tradicionais, sei lá, Cinderela, a Bela e a Fera, a Chapeuzinho Vermelho, como aquilo ali sempre reflete de alguma maneira algum processo psicológico que vai fazendo essa leitura, que é bem interessante. E o livro deu esse título, olha, a gente não pode tentar amenizar demais as coisas, sabe? No final a bruxa, né, ficou boazinha. Não, a bruxa tem que morrer no final, ele fala, porque senão a criança não consegue dormir. Se a bruxa está solta, ele não vai conseguir dormir, entendeu? Ela morreu, ufa, então agora eu durmo tranquilo, né? Não sei, me fez pensar como, de fato, a gente tenta amenizar demais, né? Tornar muito doce, muito suave. Não funciona. A vida tem uma dose de violência, de agressividade, tem problemas, tem dificuldades, né? E a agressividade tem o seu papel na nossa vida para enfrentar essas coisas. É ruim você tentar, elimina, não vai funcionar. Muitas vezes quem sofre mais com essa ideia equivocada são os meninos. Sempre nós, os homens perseguidos. Mas é verdade nesse aspecto que essa coisa, né, da masculinidade tóxica, né, essa agressividade, os meninos têm que ser postos, né? Aqui é uma menina, como ela se comporta bem, faz igual a tua amiguinha, né? Eu não sou menina, deixa eu ser homem, né? Eu estava reescutando hoje uma entrevista com o título do livro que ela escreveu é T. A história, como a testosterona, o hormônio, né, mapeia a história, então ele faz várias histórias sobre a testosterona. Ela teve vários meses estudando chimpanzés na África. E ela dizia, cara, você estuda os chimpanzés lá? E essa ideia de que as diferenças dos papéis sexuais são uma mera construção, né, da nossa cultura, isso não dura 3 dias na selva da África, porque ela fala, olha, até existe violência entre as fêmeas, mas eu não vi nenhuma vez, é raro. Agora, entre os homens, era todo dia, o tempo inteiro, né? Estavam sempre se batendo ali, né? E as fêmeas também, os homens também os machos também eram capazes de cuidar da família e dos bebês, mas as fêmeas eram muito mais, né? E muito mais assim, era tudo tranquilo quando estava só fêmeas, né? Elas super boazinhas umas com as outras, mas chegava lá um macho, já começava o caos, né? Então, cara, não dá para dizer que isso, a preocupação com status, né? Ela fala, eu tenho um filho de 12 anos, que você vê, ele está sempre ligado no status ali do colégio, quem joga melhor futebol, quem faz, né? E aqui é a preocupação dele. E isso era o que eu via com os chimpanzés ali. Então não era uma coisa... e é interessante. E ela fala assim, por isso eu não gosto nada dessa expressão, masculinidade tóxica. Eu não queria que meu filho crescesse exposto a essa ideia. E ele já está exposto. E ela até começa a chorar na entrevista, uma coisa assim curiosa, né? Ela começa a chorar. Não quero meu filho ter a vergonha de ser o que ele é, entendeu? Eu quero que ele seja orgulhoso, eu estou orgulhosa do meu filho. Eu quero que ele cresça feliz de ser homem, né? Não, você tem que ser, né, tá triste porque você é homem e ser homem é uma desgraça. Não é verdade, né? Então é interessante como ela fala. E é isso mesmo, né? A agressividade masculina tem um papel importante. Hoje estou esses dias na chácara dos Buritis, então estava rezando o breviário lá no estacionamento. E sempre acontece de escutar um barulhinho, pec, 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 pec. Aí vai ver, é um passarinho que fica pousado ali na janela dos carros e fica atacando o espelho do retrovisor. Porque ele vê ali, tem um macho aqui inimigo, aí ele vai lá, é ele mesmo, né? E aí pica e volta. Mas é o tempo inteiro assim, né? Estavam 2, inclusive, de manhã, e cada um num carro. E o curioso é que se você expulsa um, ele busca outro retrovisor para continuar lá. A princípio eu falava, pô, mas que idiota, né? Ele entende que não é ele. Mas depois eu falei, cara, parece que é meio intencional, né? Parece que ele gosta do negócio. E eu pensei, bem, a gente gosta também, no fundo, esse é o videogame dele, né? É o videogame dele. O videogame, claro, eu não estou matando ninguém aqui, mas não sou idiota, eu sei que eu não estou matando ninguém, mas é que é legal, né? Me sentir que eu estou matando um monte de gente, ou matando um dragão, né? Sei lá, né? O homem gosta disso, né? Desde pequeno, dá uma espada, dá um negócio assim, né? É assim, né? Isso nos move, a gente foi feito para isso. Visitando meus sobrinhos faz uns meses lá em São Paulo, meus sobrinhos menores estão agora numa fase de desenhar. Vamos desenhar, vamos. Aí um começou a desenhar um dragão, vermelho, os dentes, né, as asas de morcego. O outro, essa coisa chata, né, do menino, uma casa, sol, uma família reunida, que coisa mais sem graça, né? E o outro começou a desenhar, que agora fez 7 anos, um carro de corrida de Fórmula 1, com obstáculos, buracos, espetos. E eles nem eram pilotados por homens, nem aparece pessoa, eram pilotados por hamster, por bicho. Muito mais interessante, né, do que um cara que quer pôr uma pessoa, põe um animal ali, é muito mais interessante. Então, é curioso. Parece que até com os chimpanzés, com os brinquedos, né?
sei lá, para uma feira, ela dá uma bonequinha, ela curte. Dá para um macho, ele vira uma arma, né? A bonequinha começa a bater no outro com a bonequinha. Enfim, cada um é como que é. Mas é interessante, isso não é uma coisa ruim, né? Deus nos fez assim. Claro que isso pode ser ruim quando está descontrolado, mas não é ruim ter um pai forte, não é verdade? Eu não fico, não, meu pai tem que ser fraco para eu ficar tranquilo. Não, é o oposto, né? Um pai forte dá tranquilidade, segurança, solidez. Um lema que eu via do exército, braço forte, mão amiga, né? Amigo. E por isso eu fico feliz, fico tranquilo, porque eu estou aqui, né? Sob controle, estou protegido. E é lógico, enfim, né? Essa coisa do homem e mulher, também as mulheres têm que ser fortes, né? E muitas vezes são mais fortes do que os homens. São José Maria escreve em Caminho, mais forte a mulher do que os homens, mais fiel na hora da dor. Maria de Magdala e Maria de Cleofás e Salomé, as mulheres ficaram lá junto da cruz, os homens foram embora, né? Muitas vezes, espiritualmente, as mulheres são mais fortes do que os homens, se não fisicamente, espiritualmente, sim, né? Hoje é Santa Rosa de Lima. Eu, quando escutei a biografia dela, às vezes eu ficava um pouco nauseado, assim, pelas mortificações. Nunca vi um santo que fez mortificações tão pesadas, nem aquela menininha peruana, né? Uma menina lá, nossa, faz umas coisas ali que ele arrepiava, assim, né? Os negócios, né? Então, a força do amor, né, que muitas vezes tem as mulheres. E também precisa essa força de desenvolver uma certa agressividade. Lendo um dos livros das regras do Jordan Peterson, ele conta um caso de uma moça que ele atendeu, um psicólogo que é, e era muito fragilzinha, assim, né? A mãe tinha educado, não lembro bem, mas era minha bonequinha. Às vezes tem mães que tomam a filha por bonequinha, né? E a minha amiguinha e a minha companheira, toma cuidado que é perigoso, né? Então fui meio hiperprotegida, então ela estava agora solta no mundo e tendo que estar no ambiente de trabalho, né? Toda aquela competição maluca e ela se apavorava diante daquilo. Então ele faz um treinamento com ela vamos lá, gente, Rocky Balboa, né? Então para treiná-la para ser mais agressiva, né? Para estar mais preparada para a violência. Ela não podia nem ver carne, aí levou num açougue para tocar lá aquelas peças de carne, aquele negócio assim. Mas ao mesmo tempo que ele treinava mulheres para ser mais agressivas, né? Então no mercado de trabalho aqui você tem que estar atento, porque... Ao mesmo tempo ele dizia que ele diz, né, que ele parece absurdo essa busca de uma igualdade numérica nos postos de comando da sociedade, tem que ter o mesmo número de homens do que de mulheres. Porque ele diz, olha, tem mais CEOs homens do que CEOs mulheres? Tem. E é natural que seja assim. Por quê? Porque para chegar num cargo de comando, você precisa ser mais agressivo, tipicamente. O líder, tipicamente, é uma pessoa mais agressiva, que tem que enfrentar, tem que aguentar duro, né? Agora, também as pessoas mais agressivas alcançam, talvez, os postos mais elevados, mas também alcançam os mais. Também é expulso da empresa, né? Demitido, é preso. Eu devia ter buscado isso, a proporção de a população carcerária masculina de feminina, mas né, me parece que é uma proporção absurda, né? Então, não, igualdade. Então, para cada homem preso tem que ter uma mulher presa também. Cara, não faz sentido, né? O que eu ouvi hoje vindo no carro, 95% dos homicídios no mundo, 95, 98, são cometidos por homens. Então, se é mais agressivo, nem sempre é uma boa notícia, né? Digo, pode provocar coisas boas e coisas ruins, né? O Nassim Taleb, ele explica, ele fala do viés da sobrevivência, que é um erro de raciocínio que se faz tipicamente hoje. Você vai dizer, o que eu tenho que fazer para virar milionário? Aí já sei, vou pegar os 10 homens mais ricos, as pessoas mais ricas do mundo, e aí eu estudo a vida deles e concluo que eles são pessoas propensas ao risco. Logo, se você quiser enriquecer, você tem que ser mais propenso ao risco. Raciocínio completamente furado. Se você for propenso ao risco, provavelmente você pode até perder mais dinheiro, né? Porque ele fala, no fundo, o que é o viés? Você está observando só a ponta da curva. Se você é mais propenso ao risco, não há dúvida que permite você, às vezes, ganhar mais dinheiro, mas também permite você perder mais dinheiro. Né? As pessoas mais pobres também são homens, né? Também são pessoas mais agressivas, né? Também são pessoas. Então, necessariamente, você mais agressivo então vai me dar mais dinheiro. Não, você pode perder, né? É só que a curva fica mais achatada, né? Fica mais distribuída. Você tem que estar atento a isso, né? Os homens são mais agressivos e assim conseguem talvez coisas mais... Pode ser, mas as mulheres são muito mais agradáveis. Tem uma maneira tradicional na psicologia de
estudar personalidades que pega Big Five, 5 grandes traços da personalidade, e um deles é a agradabilidade, justamente, né? Então, há vários estudos e fica muito claro como as mulheres são muito mais agradáveis do que os homens, né? Tá aí, acho que todos nós, né, estamos de acordo. Até a pessoa mais... Por quê? Porque mais agressivo pode ser mais desagradável, né? A pessoa, sei lá, mais impositiva, mais assim, se dá conta que está incomodando, né? E olha, as pessoas mais agradáveis conseguem muitas coisas com a sua agradabilidade, né? Não é uma coisa tão... é muito eficaz em vários aspectos. Estou terminando esse livro Middlemarch, romance de época em inglês, escrito por uma mulher, então é muito focado assim nas mulheres, vários tipos de mulheres, e elas se casam, e é interessante, os problemas que vêm no casamento, dos vários perfis, uma que é hiperresponsável e bondosa, e acaba sofrendo a beça no casamento por isso, né? Outra é a mais ácida e inteligente, a outra é a mais frívola e bonitinha e comportadinha, mais mimada e egoísta, essa chama-se Rosamund. Então ela é um pouco o sonho de consumo do vilarejo é a Rosamund, né? Porque ela é super bonitinha e bem comportada, a primeira na turma lá de boas maneiras que ela participa, e todo mundo quer casar com ela, e então um médico lá, Lydgate, se casa com ela, se apaixona por ela, e você torce pelos dois porque eles se apaixonam mesmo, tenta ali, uma tia tenta fazer uma intriga, mas pô, legal, eles se casaram, estão apaixonados, então você se empolga, né? Mas depois vem, a escritora vai mostrando como aquele egoísmo, que ela era muito mimada, o pai nunca era capaz de dizer não para ela, e como no fundo aquilo era muito egoísta, então a convivência com ela vai ficando muito difícil, né? Porque ela não está nem aí para o marido, no fundo, né? Está aí só para ela. E o marido, se é agradável ou é desagradável, a mim isso é o que importa. Eu sempre fui agradável com todo mundo. Ela está sempre nessa lógica da agradabilidade, né? Então, às vezes me deu até raiva dela. Mas, que menina ridícula, né? Você fica assim, né? Se é um bom livro, você se envolve emocionalmente, ou porque se apaixona pelo personagem, ou porque você... Mas eu confesso que ontem eu retomei a esperança, porque ela levou uma chapuletada muito grande, ela está completamente sem chão. Opa, quem sabe ela pode acordar para a vida agora, né? Quem sabe ela pode terminar bem, né? Porque até agora está muito mal essa menininha aí. Mas é interessante, né? Porque justamente mostra isso, como ela não é nada violenta, nada agressiva, mas ao mesmo tempo também essa agradabilidade dela, que a princípio é uma ferramenta boa, acaba sendo usada de forma ruim, no fundo, né? Ela acaba manipulando os outros, porque é egoísta, né? E assim a gente conclui, no fundo, essa que é a ideia, né? A questão-chave é como é que eu uso as ferramentas que Deus me deu, se para o bem ou para o mal. E o que é o bem? É servir. Jesus falou, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Eu tenho que usar a minha inteligência, sei lá, meu bom humor, os meus estudos, a sociabilidade, sei lá, os talentos que eu tenha, e a minha agressividade também, para me sacrificar pelos outros, para servir os demais, para me doar para os outros, né? Quando os apóstolos começam a disputar qual deles seria o maior, Jesus dá esse critério, né? Aquele no maior no reino dos céus vai ser não aquele que domina os outros, que nem os senhores da terra fazem, mas aqueles que servem os outros, que se dedicam a ajudar os demais. Não devemos matar a nossa agressividade, mas sim devemos aprender a controlá-la, pô-la ao serviço, para direcioná-la ao bem dos outros. Eu tenho um temperamento mais racional e tenho uma facilidade a olhar crítico, o que pode ser bom, sei lá, para uma vida acadêmica, por exemplo, você tem que pegar um paper, e você tem que ter um olhar crítico para aquilo, uma prova, sem dizer, opa, está errado isso aqui não é lógico, né? E eu tendo muito a fazer esse tipo de coisa, só que isso na vida de convivência pode ser algo bastante desagradável, né? Aquela pessoa que está sempre, se fala qualquer coisa, ele está vendo, não, aqui não é lógico, você falou, cara, deixa viver, né? Me dá um tempo, né? E eu noto que às vezes o comentário que eu faço não cai bem, sei lá, num clima que deixa cair uma coisa meio pesada, fica meio, né? Então tem que me controlar, né? E é bom que a gente pense, olha, será que eu não estou sendo aqui um pouco agressivo nesse comentário, na minha atitude? Uma violência um pouco amarga, ou às vezes é um tipo de vingança, não, eu quero corrigir, não que corrigir, eu quero me vingar, porque eu fiquei chateado, né, com o que essa pessoa me falou.
No fundo, é uma manifestação do meu orgulho, ou de um certo apego, ou de egoísmo. É importante que a gente pense, né? Como é que eu estou agindo aqui? Qual é o motivo de trás dessa atitude mais assertiva? Ou quando eu não sou agressivo, né? Quando eu procuro ser agradável para as pessoas. Bem, de ordinário é uma coisa boa, mas às vezes pode ser um medo. Eu não quero enfrentar aqui essa questão porque, sei lá, eu quero que pensem bem de mim, porque eu não quero me incomodar, porque essa pessoa, quem sabe eu estou sendo desleal, né? Com aquela amiga, com aquela outra, eu deveria falar aquilo, eu deveria? E assim a gente tem que modelar a nossa agressividade pelo amor, pelo desejo de servir. Interessante pegar a figura de São João Evangelista, que era fogoso, Jesus dá o apelido de Boanerges, né? Jesus dá apelido, interessante, né? Filho do trovão, né? Boanerges, o cara lá, espoleta, é difícil, né, de lidar com aquela energia juvenil ali. Mas é interessante, quando ele cresce, a tradição diz, não está na Bíblia, que São João envelheceu sendo um velhinho super bonzinho, assim, né? Que ele só repetia a mesma frase, filhinhos, amai-vos uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros. E alguém falava, tudo bem, velho, você já falou isso, né? Por que você não para de falar isso? Porque esse é o mandamento do Senhor, amai-vos uns aos outros. Tem algum texto antigo que pinta um pouco São João dessa maneira, né? Virou um ancião, um presbítero São João dessa maneira, assim, muito doce, né? E antes era uma pessoa meio, né? Uma violência meio amarga, assim, meio... E não sei, a gente pode remeter àquele episódio que ele reclina a cabeça no peito de Jesus na última ceia, de alguma maneira comunica aquela doçura, aquele fogo, né? Que é um tempo violento, entre aspas, mas uma violência de quem se entrega para o outro, né? Não quem sacrifica o outro por si. E é assim que a gente deve olhar também para a vida. Mesmo diante das dificuldades, dos problemas, não cair numa rebelião boba, ferindo quem estiver por perto e a mim mesmo em primeiro lugar, porque eu fiquei chateado, mas abraçar os problemas da vida, sim, com fortaleza. É o que nós devemos fazer sempre, e para isso todos nós temos uma boa dose de agressividade, de garra, de assertividade, porque precisamos dessa energia. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Te negar, vai tomar a cruz e vai seguir, não vai ficar parado não, né? Ainda menos mais, vai me seguir, né? Você vai seguir em frente, vai tocar as coisas. Eu preciso de que você tenha essa força, que você tenha essa energia. São José Maria quis um momento na vida consagrar o Opus Dei ao Dulcíssimo Coração de Maria. Ele gostava desse título, né? Cor Mariae Dulcissimo, que aparece acho que é o Ave Maris Stella, um hino de Nossa Senhora. Acho que aparece lá, ou não sei, mas o fato é que ele gostava desse título, Cor Mariae Dulcissimo, Coração Dulcíssimo de Maria. Nossa Senhora que tinha, seu coração na dúvida, é um oceano de doçura, de ternura, mas também ela é a mulher fortes, que diz a Bíblia, né? Aquela mulher forte que está ali, junto da cruz, sofrendo o indizível junto do seu filho, e ali é como ela se torna mãe de todos nós, né? Eis aí o teu filho. Então ela nós podemos confiar que estará também sempre ao nosso lado, como boa mãe, com seu carinho, sua fortaleza, nos cuidando ao longo da vida, nos cuidando para que também nós sejamos fortes, para que também nós saibamos ir até o final. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.